negócio não está mais sério, peraí. Meu Deus do céu. Se eu posso ser dirigido pelo Espírito, não falar nenhuma bobagem, né? Antes disso, então, vamos orar. Porque eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas é só através de Deus. Oremos então mais uma vez, pela palavra que será ministrada. Deus de amor, graças te damos por esse tempo precioso, por esse encontro gostoso aqui nesta manhã de domingo, Pai, dessa comunidade, dessa igreja do Senhor aqui em Santa Maria, que nos recebe com amor, com alegria. E queremos aqui expressar também gratidão pela vida deles, Pai. Cada um dos que aqui estão, os remanescentes que aqui permaneceram, Pai querido, que o Senhor possa estar fortalecendo com a sua força, Senhor, dando, Senhor, aqueles que estão necessitados de cura, Senhor, física, os que estão em processo de recuperação, como o nosso querido presbítero, também, Senhor, a sua família, as famílias que aqui estão, as pessoas que estão chegando, as que estão por chegar, porque nós cremos, Senhor, Senhor é um Deus do ontem, do hoje e eternamente, e grandes coisas o tem feito em nosso meio, e ainda fará também nessa comunidade. Nós cremos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua graça maravilhosa que nos alcançou em meio a toda aquela perdição que nos encontramos. Assim, louvamos e agradecemos o teu nome, e o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti. Amém. Senhor Deus meu e rocha minha. Amém. Oremos, já oramos, agora vamos ler o texto bíblico. Passamos isso no livro, falamos da graça, salvação pela graça, um livro que fala da graça aqui, Efésios, capítulo 2. O texto que o Senhor colocou no meu coração, e eu falei, Senhor, confirma isso no meu coração? Porque, pastor, são tantos textos que vêm à mente, são tantas situações, e quando nós vamos para uma comunidade, convidados, nós não entendemos o contexto, apesar de que nós temos aí uma proximidade, né? Aqui, mas graças a Deus por isso, já estamos sabendo que há um processo aqui de revitalização. Isso nos empolga também, porque é o mesmo que nos viramos lá em Vitória. Então, quero dizer para vocês que o Espírito do Senhor, ele sopra, né? E ele dá a direção, e ele traz, ele ajuda o teu povo. A obra do Senhor é assim, é pela graça. Então, os que aqui permaneceram, confiem que o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse lugar. Amém. Se fortaleçam nisso, na palavra do Senhor. Texto proposto no capítulo 2, certo? Vamos ler então? Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem o Espírito, por gentileza. Foi projetado ali. Então, muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo vida. Pela graça sois salvos. Não é isso? Amém. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Palavras de salvação do nosso Deus. Amém? Esse texto está dentro do contexto onde Paulo escreve aos Efésios, e nesta manhã nós teremos a oportunidade de experimentar um pouco desse que é um dos pilares da fé reformada, como eu já disse, a graça. Aliás, reafirmamos isso agora no último dia 31 de outubro, né? Em um culto especial da Reforma Protestante. E nós reafirmamos aqui nesta manhã, somos convidados a entender e reafirmarmos que a salvação é somente pela graça. E nós somos resgatados através da graça, da ira de Deus. E assim,
nos é apresentado a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Essa obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, nos soltando da servidão do pecado e erguendo-nos daquela morte que foi dita em morte espiritual. Assim eu fui encontrado, meus irmãos. Assim esse que vos fala foi encontrado. Alguns conhecem um pouco da história da minha vida e do resgate que Deus fez. Tirou lá do monturo, Salmo diz isso, né? Do monturo, o necessitado, eu estava necessitado, minha família estava necessitada. E através de um projeto de evangelização como esse que vocês estão promovendo, vão promover. Foi assim que fomos avançar. Um folheto, não era nem tão chique como esse. Esse papel cartão lindo, maravilhoso, o Senhor já abençoou, né? Para que fosse algo bonito, visual, né? Aqui certamente tem aqui uma visão jovial, né? Dentro desse contexto. Isso é maravilhoso. E assim eu também fui encontrado. Eu estava no estado total de morte espiritual. Eu não, minha família. Assim fomos encontrados. Veja a importância do trabalho da igreja, da missão da igreja, que é a missão de Deus. A missão da igreja é a missão dele. É evangelizar, é levar palavras de salvação aos que estão perdidos, cativos, necessitados. É fácil esse trabalho? Não é fácil. É uma obra extraordinária. Né? É cansativo, é pesaroso, é necessário planejamento, envolvimento, mais do que envolvimento, comprometimento. Mas a ação de salvação não cabe não. É exclusivamente do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos aqui nesse texto entender um pouco, já o lemos, entender o que quer dizer Paulo para esses aqui que são os ouvintes. Aqui nós vemos a ação maravilhosa da graça de Deus, irmãos. O seu amor poderoso, amor incondicional, irmãos. Deus nos amou de maneira extraordinária, nos entregando o seu próprio Filho. Não é isso que nós sabemos? Não é isso que diz um dos versículos que é como um versículo-chave da Bíblia, que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. Mas Ele também ressuscitou e vivo está. E Deus continua agindo e amando hoje a cada um de nós. Deus continua fazendo isso. Por que Deus nos ama? Paulo fala de duas coisas aqui nesse texto. Uma é que Ele é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. O grande amor com que nos amou. Não é isso? Paulo diz que Deus é rico em misericórdia e Deus não economiza em misericórdia. Deus não é mesquinho na misericórdia. Deus não é avarento. Deus não faz cálculo, eu vou dar um pouquinho de misericórdia aqui para o Tiago, porque talvez não é tanto que ele precisa. Eu tenho que dividir. Não, Deus é rico em misericórdia todos os dias, a mim, a você, e essa misericórdia ela se renova a cada manhã. Olha que Deus abundante. Muitas vezes nós temos um pensamento mesquinho em relação a Deus. A maioria das vezes não, irmão. Nós é que somos mesquinhos. Nós é que agimos com violência. Nós é que agimos com maldade. Nós é que agimos com mentira, com corrupção. E mesmo assim, o sol nasce diariamente para todos, justos e injustos. Olha que misericórdia. Porque por nós era para nascer só um para nós, para outro nem tanto. Ou não é verdade? O pessoal, o pastor pensa assim. Eu olho para esse aí, não merece tanto, não. Eu acho que eu mereço. O pastor também às vezes dá uma de azar, olhando para a prosperidade do vizinho. E a gente, né? E nós somos convidados o dia todo. Meu Deus, olha, o irmão chegou com o carrão, que beleza. Desviou para ficar dentro de velho, 97. Não tem que ser assim. A proposta do mundo é essa, que você merece o melhor. Olha, eu estou saindo aqui do foco. Irmãos, me avisem que agora está sendo filmado. Senão eu vou para lá me cantando. Não é isso, irmãos e irmãs. A vida não é essa. Esse tempo que nós estamos iniciando, o advento do Natal. Pegamos esse domingo passado. Não foi o mesmo texto, mas falamos um pouquinho sobre isso lá. Porque a gente tem o nosso compromisso como pastor também está orientando a
a esse que é o corpo de Cristo, que fazemos parte, das armadilhas do mundo. E esse tempo é um tempo de grande armadilha. Alguém já ouviu falar na Black Friday? Que vai começar? Ou já começou em alguns lugares? Né? Semana passada teve uma loja que foi inaugurada ali na Marginal, que parou a porta da freguesia o dia todo, e foi aquele furdunço, aquela coisa que foi. Teve gente que ficou 5 horas para entrar na loja, para comprar um item que queria, mas chegou lá, cartão no bolso, imagina o que aconteceu. Só passar. Irmãos, é importante, tudo bem, nós estamos dentro desse contexto de uma vida dentro de uma sociedade, mas a sociedade é consumo, na maioria das vezes. E esse tempo, o advento do Natal, é para nós refletirmos, entrarmos já no processo de reflexão do que significa o Natal, nessa data tão especial do nascimento do menino Jesus, que não ficou como menino, ele sendo Deus, nasceu, viveu, cresceu, promoveu vida, chamou os perdidos, chamou a prole para estar com ele. Por onde ele andou, só tinha gente de alto nível, conhecimento cultural. Era isso? Não. Chamou os necessitados que ele botou no caminho. Na maioria das vezes, todos, pescadores, cobradores de impostos, gente odiada pelas pessoas, gente que era desacreditada pelas pessoas. E assim possa ser você hoje em alguma circunstância, também desacreditado por alguém. Amém? Talvez você possa desacreditar de si mesmo. Talvez você tenha sofrido um infortúnio, uma situação qualquer, que ainda abate o teu coração, que deixa você como essa pessoa. Obrigado. Agora facilitou. Como essa pessoa necessitada da graça do Senhor. Em várias circunstâncias. E aqui nós temos esse texto para nos trazer à memória, que é somente a graça. Deus rico em misericórdia, entra com providência, faz com que passemos anos e anos na sua presença, cronologicamente falando. Os nossos anos, eu posso dizer para você que eu nasci, afirmar certamente que eu nasci de novo, há 11 anos atrás. Amém. Eu experimento uma nova vida. Glória a Deus. Uma vida abundante. Uma vida cheia da compaixão e da misericórdia do Senhor. Aleluia, né? Uma vida que faz eu lembrar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Amém. E que se Ele está no barco comigo, está tudo bem. Amém. Apesar dos ventos fortes, do mar agitado, das dificuldades, desse convite constante de eu ser consumista, individualista, comprador contumaz, né? Sempre falo bem com a minha comunidade. Você tem um celular de 4 câmeras, mas a mídia vai dizer que você merece de 8, mas você não usa nem a uma. No meu caso, estou falando de, mas a mídia diz que você merece. Porque além de tudo, jovem, você merece os melhores amigos, as melhores pessoas que estão ao seu lado. E quem são essas melhores pessoas geralmente? A mídia vai dizer aquelas que mais consomem, as que têm, as que promovem, né? Você merece as coisas boas. É isso que o cristianismo propaga? É isso? Nós não. O que nós merecíamos, o que nós não merecíamos, nós já tivemos. Salvação em Cristo Jesus. Amém. Daí por diante é um processo que nós estamos inseridos. Santificação constante, diária, luta, dor, dissabor, conflitos, necessidades, angústias. Tudo isso a nossa alma experimenta. O nosso corpo também é refletido em nós. Doenças físicas, emocionais. Quantas pessoas deprimidas, machucadas, ofendidas, perdas irreparáveis e pessoas queridas que já não estão conosco fisicamente. Mas quando olhamos para Jesus, a viva esperança, sabemos que essa pessoa vive. Amém. E se ela vive, é porque Cristo é vida. Amém. E é necessário que possamos estar lembrando sempre disso, irmãos, de que há sempre um novo momento na nossa vida, assim como nós cremos que haverá um novo tempo aqui em Santa Maria, um novo ciclo, uma nova proposta, e tudo que ocorrerá aqui é pela ação exclusiva do Espírito Santo, que vai usar a cada um de vocês, Amém. que vai se manifestar com poder
salvação que está proposta em Cristo para aqueles que estão perdidos. Nós sabemos quem são, os nossos vizinhos da direita, da esquerda para cá, direita para cá, os da frente, do fundo, as ruas adjacentes. Sabemos? Não sabemos. Mas nós temos que promover a pregação do Evangelho. Eu e vocês, irmãos, somos convidados também a lembrarmos que nós estávamos mortos, assim como Paulo descreve aqui, e nos foi dado vida. Veja, quanto mais nós percebemos o pecado em nós, irmãos, nós percebemos que devemos exaltar a esse Deus pelo amor que Ele deu em nosso favor. Que a nossa remissão foi por um valor muito alto, caro demais. Alguém aqui poderia pagar como foi pago o preço lá na cruz? Ninguém vai ter preço, porque não somos dignos disso. Nós somos feitura de Deus, mas lá na cruz está o próprio Deus, representado pelo teu Filho Jesus, em nosso favor. Então, irmãos, pela graça fomos salvos. Falamos desse que é um dos pilares da fé reformada. É pela graça exclusivamente, irmãos. Irmãos queridos, imagine, o que Paulo está fazendo aqui é escancarar diante dos olhos nossos hoje, atualmente, como fez naquelas pessoas que o ouviram, da nossa condição humana, daqueles que caminham longe de Deus, como eles estão. É isso que é escancarado, meus irmãos. Porque a situação é bastante terrível, não se enganem. A mídia não mostra uma coisa totalmente diferente daquilo que nós vivemos dentro desse contexto. Já mencionamos aqui o como é difícil, como o homem tem se corrompido, o como ele tem se tornado mal, cruel, como a sociedade é abusiva, como a sociedade quer colocar sempre uma situação positiva no ser humano, não é? E em nós mesmos. Por que faz isso? Para nos atingir, para que nós nos vejamos assim como positivo, como merecedores de algo, e que não somos. Não estou aqui desmerecendo o esforço pessoal, não. É claro que você e eu devemos nos esforçar para conquistar uma melhor condição de vida. É claro que nós devemos nos dedicar à educação dos nossos filhos, a colocar dentro do contexto do estudo. É claro que eu tenho que colocar em minha mente que eu faço parte de um contexto, de uma sociedade que eu preciso me aprimorar, me capacitar, porque existe aí uma competição exacerbada. Os jovens sabem bem disso, não é? Os jovens que estão conosco sabem da dedicação que tem que ter, o mercado de trabalho, o quanto é competitivo, o quanto é difícil, o quanto você tem que se esmerar para isso. Nós não estamos tirando esse mérito, mas em todo o tempo temos que lembrar que é pela graça que nós somos salvos, é pelo amor imenso de Deus. E Paulo faz esse raio-x aqui da condição do homem, longe de Deus. E nós também não podemos negligenciar nos dias de hoje. Porque é muito fácil nós sairmos da presença de Deus. É muito fácil. É muito fácil sermos cooptados. Né? É muito fácil nos chamar a atenção, não é? Algo que é bom, gostoso, prazeroso. E que tudo bem, todo mundo faz. Não é assim? Isso todo mundo faz. Ou então, todo mundo pensa. Os dias é tudo normal. Veja que nós vivemos um grande drama, irmãos. É um grande drama. Todos nós estamos buscando isso, buscando ter uma vida livre, uma vida feliz. Nós precisamos encaminhar de acordo com os nossos próprios planos. Isso nos levaria longe demais. Nos leva. Tem gente que se perde nesse caminho. Vai tão longe que acaba se perdendo. E eu posso fundamentar isso publicamente. Houveram uma sociedade, houveram homens naquele contexto, não sei se tinham mulheres trabalhando na construção civil naquela época. Eu acho que não. Só sabemos os livros históricos. Mas homens trabalhavam muito na construção de uma torre histórica, e diz na Bíblia, né, que queriam alcançar lá o céu, que é a torre de... Lembram? E homens, por quê? Porque queriam chegar a Deus. Né? Olha a ânsia, olha a ganância, olha o poder, né, da mente dessas pessoas. E nós somos diferentes deles hoje? Não, o homem também parte por isso, hoje a sociedade também parte por isso, cada um tem a sua, hoje é uma cosmovisão, né, dentro desse mundo contemporâneo, contemporaneidade, são palavras tão bonitas, às vezes difíceis de explicar,
aí dentro dessa proposta, né, da cosmovisão do mundo contemporâneo, nós também somos chamados a sermos semideuses. Cada um tem a sua própria verdade. Cada um tem a sua própria verdade. Isso contradiz o que a palavra do Senhor diz, que o Senhor Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Mas eu tenho que ter a minha verdade, porque eu tenho as minhas escolhas, né? E é isso que nós somos chamados. Se você não é assim tão afetado por isso, pergunta ao jovem que está dentro da sua casa. Pergunta aos jovens como isso. Não é? Se você não vai da balada, você é careta. Não é assim que nós somos vistos? O que é isso dentro desse contexto? E nós vivemos dentro desse contexto de família, de criação que tivemos, as dificuldades que encontramos ao longo das vidas. Eu sou muito grato a Deus, irmãos, pelas pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. As pessoas que Deus tem colocado dia após dia no meu caminho. Pessoas que cruzaram o meu caminho, o caminho da minha família, com uma proposta como essa que vocês vão levar. Que há vida em meio à morte. E eu não entendia naquele momento. Claro, eu demorei 4 anos para entender. 4 longos anos para entender que Jesus tinha algo. Minha primeira contato com o Evangelho, como eu falei, foi em 2009. A minha conversão só aconteceu em 2013. Início de 2014. Pensei nisso. Uma luta. A igreja não desistiu de mim nem da minha família. Foram 3 inserções na comunidade terapêutica no Chagas do Perdão também. Só lá fiquei 3 e 6 meses, fiquei 1 ano e meio. Entre idas e vindas. Ia, ficava gordinho, percebe? Leitão sendo preparado. Ficava gordinho, me alimentava, saía de lá, chegava só um pó, sabe? Uso abusivo, com drogas, chegava só e ficava palavra do Senhor, eu disse, não, lá no último banco, ela tem culto todos os dias. Meu Deus, ele vai falar de novo. Ela vai de novo. Era assim que eu chegava. Falava aqui, eu, numa revolta, numa rebeldia, mas nós sabemos que dominava a minha vida cristã. Foi assim que eu vi com o Senhor. Eu não queria, eu tinha uma gerência de crente, eu achava, olha, tamanha minha ignorância. Eu errava porque eu não conhecia as Escrituras, porque eu estava com os olhos lacrados, morto dos meus delitos e pecados, como o texto que nós vemos. Mas Jesus, sendo rico em misericórdia, me promoveu vida. E olha eu aqui. Glória a Deus. Claro que eu não tenho nada de mim para oferecer, mas eu tenho esse testemunho que é marcante, que é impactante. E toda vez que eu falo com ele, para um morador que está em situação de rua, porque esse é o ministério que eu desenvolvo, especialmente durante a semana, através da nossa igreja lá no centro da cidade, na Cracolândia, nos lugares que o Senhor me leva, na região periférica. Toda vez que um cara está na sarjeta que eu converso, que eu me aproximo com uma palavra, ele olha para mim e fala, mas você sabe o que eu estou vivendo? Eu falei, eu sei, porque eu vivi isso aí. Amém. Ele olha no meu olho e fala, ele já não diz mais nada, porque ele percebe, de fato, e ali começamos a criar um vínculo. E é um processo, vários estão lá na comunidade sendo tratados. As famílias estão sendo restauradas, os caras se encontrados. Olha, eu vou saber quem é que o Senhor escolheu, eu não vou, eu tenho que pregar a palavra para todos eles. É o Senhor que, pela sua graça, vai pensar como pensou a mim. Ou vocês acham que eu tive perdas? Inúmeras, baixas, quantas? Eu sou um milagre. A minha família é um milagre. Amém. E eu estou testemunhando que existe um Deus que faz milagre nos dias de hoje. Aleluia. Existe um Deus que pode promover vida onde existe morte. Amém. Existe um Deus que pode se manifestar de maneira tão gloriosa que aquilo que é improvável aos olhos de muitos, afinal haveria possibilidade de alguma coisa acontecer em Santa Maria? Sim. Haveria possibilidade de sair alguma coisa de Nazaré? Ou não saiu? E por que Santa Maria não pode ser novamente revitalizada? Amém. Amém? E se tornar uma igreja pujante, atraente, com a missão do Senhor, nós sabemos, irmãos, e há uma proposta aqui, dentro desse texto. Mas o que acontece é que muitas vezes nós somos convidados a compararmos com as pessoas. E aí é que é um grande erro. E aqui é uma visão pessoal. Quero ver para isso. Não permitam que sejam comparados com ninguém.
Deus tem um projeto de vida individual para cada um de nós, mas tem também de maneira coletiva. E se Ele colocou você aqui nesse tempo, com essas pessoas que aqui estão, porque certamente a sua contribuição, junto à contribuição do irmão ou da irmã, vai fazer com que haja um tempo novo. É assim que Deus promove. Não foi assim? Veja quantas pessoas foram colocadas no caminho antes de Jesus nascer, ainda quando estava no ventre de Maria, naquela situação improvável que nem lugar para nascer tinha. Quantas pessoas foram usadas, quantas situações foram abertas, quanto socorro vindo do trono da graça de Deus, porque havia um plano de Deus e o plano de Deus é infalível. Amém. Haja que houver, o plano de Deus vai ser realizado. Amém. Porque eu fugi de Deus todo o tempo. Não podia ser Paulo Jonas. Ou Jonas Paulo. Pensa, só é para lá e eu ia para lá de cá. É para ali, Paulo, que eu vim para lá. Quantas vezes eu vi irmãos evangelizados, teve uma tentativa, alguém me dava um folheto, eu pegava isso. Se você vai fazer isso, pode não se alguém pegar e nem olhar, ou amassar, ou jogar fora. Mas vai chegar aquele que você tiver escolhido pelo Senhor. Aquela família, aquela casa, você vai bater e vai ser aberta a porta. Amém. É um carinho. Porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Mas nós somos. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E os senhores sabem, vocês sabem de onde Deus se tirou. Deus sabe por que você sabe por que você está aqui ouvindo isso. Você sabe que o Espírito está atuando agora nesse momento, falando no seu coração. Amém. Nós queremos isso. Irmãos, Pedro vai falando várias coisas importantes, mas como eu disse aqui no início, o propósito de Paulo, nesse capítulo 2 aqui da carta de Efésios, vai fazer essa descrição poderosa de Deus e da ação de salvação. Isso é importante lembrarmos nesta manhã. Esteja você na condição que estiver nesse ambiente. Esteja você adoecido no corpo, na mente, no espírito. Esteja você em profunda tristeza. Esteja você mergulhado nos seus pecados. Não importa quão terrível tenha sido as suas atitudes, as minhas. Não importa. O importante é que por causa do amor de Deus, Ele nos regenera. Amém. Você pode ter inúmeras razões para querer não continuar. Você pode ter sofrido perdas de familiares, de amigos, de emprego, de saúde. Você pode ter perdido a alegria por um bom período, ou até mesmo a paz interior. Mas a verdade está no texto. E nós vamos entender que por Jesus nós somos totalmente ressuscitados. A partir do versículo 4 ele diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é isso que nós temos? Misericórdia e graça vem ao nosso encontro. Mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que não tenhamos nada a oferecer em troca, ou mesmo que várias outras pessoas já tenham se cansado de nós, nos abandonado, Jesus é aquele que pela graça maravilhosa nos vivifica. Amém? Amém. Ele nos vivifica. A graça de Deus, o seu amor poderoso, são como torrentes que nos arrebatam, nos tiram do chão e nos promove algo novo, vida em abundância, e ela começa a vir chegando e vem germinando. E que bom que temos uma comunidade de fé denominada igreja, e essa igreja onde você e eu podemos experimentar através da comunhão com os irmãos, desse tempo de adoração, Deus agindo em nosso favor. Irmãos,
Nossa oração é para que vocês que estão comprometidos com esse novo momento aqui em Santa Maria, através desse processo de evangelismo e tantos outros que eu sei que vocês já estão orando, que é necessário primordialmente que a oração venha em primeiro lugar. A direção é dada pelo Espírito, e certamente se chegou a esse ponto, é porque houve aí uma direção do Espírito para isso. Mas a nossa oração é que vocês encontrem debruçado nos portões ou nas saídas de qualquer casa alguém que possa estar carente da graça do Senhor. E eu vou dizer uma coisa bem positiva para vocês. Não é difícil isso, não vai ser difícil encontrar não, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas estão sedentas por algo que possa trazer esperança. Só que elas estão procurando o lugar errado, de forma errada. Elas têm que ser reconectadas, como eu for, como você for. Essa é a nossa missão. Deus está em nosso favor. É isso que nos assusta, irmãos. Ter que sair para fazer um trabalho de evangelismo, mas, poxa, certamente isso já foi tentado em outros tempos ou com outras pessoas e nada aconteceu até hoje. Ainda está. Irmãos, se a gente pensasse assim lá naquele outro, né? Também, nós também não estamos debaixo da graça do Senhor também. Tem tantas necessidades, dificuldades, irmãos. Na rua da igreja, pela misericórdia do Senhor, nós temos um casal que está frequentando a igreja. Um casal. Que não chegou o ano passado. Não foi, irmãos? Mas, irmãos, eu orei ao Senhor. Deus, é tão cuidado com o que tu pede, irmão. Cuidado. Que Deus pode promover isso. Conversei com a minha esposa e falei, um dia, vamos lá. Eu queria só um casal, que Deus me fizesse, mas eu não pensei que seria da rua. Eu falei, mas eu um casal. Nós precisamos de um casal. Nós temos muitos casais lá na igreja, graças a Deus aqui. A Gabriela e seu esposo estão na igreja, Camila e o esposo também. Mas nós queríamos alguém ali da conexão da rua, para fazer uma conexão, né, para entender. Aquela rua não é imensa, nós não tínhamos ninguém. Foi assim, terminando mais uma vez. Então, assim, um dia eu estou lá pregando no nome, eu olho para a porta, no meio da pregação, entra um casal. De vontade, olhando, sabe quando alguém procurando? Eu fiz assim, eu disse, corre, corre, não deixa eu sair não. Amanhã lança, e aí vem o casal, se senta, ouve a palavra, nos aproximamos dele depois. Eu falei, e aí, irmão, está visitando? Não, a gente mora longe, mora ali, ó. Ele falou, foi meu coração. Eu falei, eita Deus, é maravilhoso. E aí fiquei, vamos orar mais uma vez. Semana que vem, voltem, então não é tão longe, só está nessa rua, né? Então, voltem. Semana seguinte, eu entro no culto, aí já me preparo, aí já foi no comecinho do culto, então lá, resolver os filhos para a semana, estava com os irmãos. Quando eu vou para o culto, eu olho para os bancos, o banco assim com vocês, com uma família do Flávio, o marido, a mulher e as duas filhas. Eu falei, não, Deus, não é possível, eles vieram as filhas. Que bom! Bem, irmãos, já faz um ano que eles estão conosco, são membros efetivos. Amém. As filhas, elas fazem parte do outro ministério, mas as filhas promoveram a ida deles, que os pais estavam necessitados. Os pais não se identificaram com a igreja que os filhos frequentam, né? É uma igreja conhecida, as filhas no bairro, mas os filhos, usados por Deus, entenderam as vezes que os pais precisavam. E hoje esses pais estão lá conosco. Hoje esse irmão é um irmão querido, que nos tem ajudado muito. Hoje ele é o diretor da congregação. A esposa dele, ela coordena um projeto Mãos de Amor com as mulheres que são exibidas às quartas-feiras. 25 mulheres começaram um ano e meio. Deus manda pessoas específicas. Não fique preocupado com quantidade, não. Não é quantidade. Entendeu? O grupo de louvor lá não tem 10 mulheres, tem 2. Mas é uma bênção ou não é uma bênção? Mulheres usadas por Deus, totalmente comprometidas com a obra do Senhor. A gente precisa, se fosse assim, Jesus, só foram quantos vegetais Jesus? Foi 2.000 discípulos que ele teve de cara?
2.000. Depois vamos arrecadar aqui 2.000. Afinal de contas, vamos evangelizar toda a Judéia, Samaria, tudo aquilo. Precisava muita gente, precisava? Quantos ele trouxe? Só 12. E dentre eles, o que trairia, hein? 11 e um traidor. Muitas vezes tem que ter também no meio aquele para a gente, então, vão vir também algumas, mas não se preocupe. O joio quem tira é o Senhor, não vai querer arrancar não. Se você arrancar o joio, você é capaz de levar o trigo também. As sementes são muito parecidas. A obra de colheita do Senhor, de reparação do Senhor. Vamos nos comprometer com esse Deus de maneira com que, da mesma forma que Ele se comprometeu conosco, irmãos. Ele amou o mundo de maneira extraordinária. Nós sabemos que esse Deus está presente. Paulo diz que foi por causa do seu grande amor com que nos amou. E sabe por que Ele nos amou? Agora é a X da questão, a pergunta mais difícil nesta manhã. E quem responder vai ganhar um presente aqui do pastor, do Sérgio. Eu não tenho. Sérgio, você está comprometido então, presente para quem responder? Certo! Por que Deus nos amou? Por quê? Nós somos pecadores. Essa é a pergunta que não quer calar. E sabe o quê? Obra da sua criação. Somos obra da sua criação? Sim. Somos uma menina dos seus olhos. Mas Ele nos amou por uma coisa muito simples. Porque Ele quis nos amar. Ele é Deus, é soberano. Ele quis te amar. Ele quis me amar. Ele quis encontrar vocês. Ele quis trazê-los. Ele quis. Em tempo oportuno, talvez hoje não, mas se você experimentar através da palavra maravilhosa e desse mover do Espírito, você vai experimentar aqui na terra algo, um pedacinho do que você e eu pretendemos viver, que é em tempo oportuno, na vida eterna. Nós somos chamados para isso, irmãos, não é para viver cronologicamente 60, 70, hoje vive mais, né? Meu pai está com 86, está forte, está super por a televisão e a cross, essas coisas assim, mas vai ainda. Pela misericórdia do Senhor, o médico falou, né? Se depender dos cuidados que ele está tendo, vai muito tempo. Mas é claro, pode acontecer no meio do caminho, percalço. Nós não sabemos do tempo. Cada um em casa. Assim como eu, o pastor Paulo estava lá pregando, estava todo entusiasmado, saiu do culto, caiu ali, morreu. Não, morreu não, foi para a glória. Eu creio que foi para a glória. Nossa, o pastor Paulo foi para a glória. Não é possível. Pode ser. Ou nós não pensamos nisso, né? A gente pensa lá, vai fazer, acontecer, mas é um tempo, irmãos, eu digo isso não para trazer escândalo, ao contrário, para nós entendermos que há um tempo nós devemos estar fixados nessa rocha de Jesus e nos amarmos enquanto há tempo para isso, nos ajudarmos enquanto há tempo para isso e nos empenharmos na obra do Senhor, porque vidas estão sendo ceifadas aos milhões, não é aos milhares, aos milhões, irmãos. E precisam ser salvos pela graça do Senhor, como eu e você fomos salvos. Bem, o nosso texto se encerra dizendo que nós somos feitura dele, a irmã disse isso, da criação, né? Em que Cristo Jesus nos salvou. Mas o texto diz que Deus de antemão preparou o caminho para que andássemos nele. Amém. E esse que hoje nessa manhã está com vocês foi algo do amor do Senhor. Eu fui convidado para estar aqui com vocês e sempre o Senhor coloca isso no coração. Não é pelo muito que vou falar, não é pela retórica, não é pela... mas é pelo testemunho que Deus é na minha vida. Deus para mim é tudo. Amém. Deus fez tudo. E Deus continua agindo na minha vida. Amém, Jesus. Porque hoje minha natureza é uma natureza regenerada. Aleluia. Glória a Deus. Paulo vai terminar falando aqui da ressurreição. Deus me ressuscitou também, irmãos. Também estava nessa condição de morto. Mas hoje, totalmente agraciado pela graça do Senhor. Mas veja, isso eu digo para todos os meus irmãos na minha comunidade. Experimentam do amor de Deus e que são convidados a estarem conectados a uma experiência dentro do contexto de uma igreja cristã. Não permaneçamos como
meros espectadores. Nós somos chamados ao trabalho. Nós somos chamados a algo extraordinário. Em nós tem o convite é para que fiquemos no mundo, que é que você merece uma poltrona bem confortável, um controle na mão, iFood, tá? Né? Facilidades, tudo isso é muito fácil, é muito gostoso. Esse é o mundo. Mas o Senhor nos chama para um trabalho. Nós não estamos aqui sentados numa plateia, apenas como ouvintes. Nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor nesta manhã, porque nós estamos nesse grande palco de Deus aqui na terra, mais especialmente aqui na Santa Maria. E como é que nós vamos proceder daqui por diante? Como personagens, como Jonas? Não. Nós temos que proceder como personagens que demonstrem a riqueza da graça do Senhor. Foi para isso que Deus te deu vida, irmão. Aliás, por falar em vida, você completou mais um ano de vida, né? Recentemente. A irmã Valéria também completou mais um ano de vida. Nossa, as pessoas estão nessa comunidade felizes porque tem 2 aniversariantes. Nós vamos orar pela vida deles também. Irmãos e irmãs, antes de finalizar, eu tenho que dizer que a minha vida era muito bagunçada. A minha família era muito bagunçada. Tudo na minha vida era bagunçado. E Deus demonstrou imenso amor, misericórdia e graça. Pense nisso, pense na responsabilidade que você tem e eu tenho hoje de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Através do evangelismo. E isso vai começar, sabe como? Pela sua vida, pelo seu testemunho. É isso. Eu não conheço muito bem a vida desse jovem que está aqui ao lado da filha do Flávio. Como é que é o nome, irmão? Breno. Mas quase que todas as sextas-feiras eu desço, faço parte do trabalho despertar da família, e eu desço para alcançar, para acolher as famílias que já estão para lá, depois que você vê. Quase todas essas vezes, se eu estiver errado, você pode corrigir, mas tem acontecido muito frequentemente. Quando eu desço no salão social, eu estou de cara com o Breno. Primeira vez eu não conheci o Breno, está lá no cantinho do salão social, sempre com o notebook aberto e fazendo alguma coisa. Certamente trabalhando, eu descobri que trabalha com umas coisas. Cumprimentei o Breno a primeira vez, a segunda, eu falei, então, que esse rapaz? Ele veio me despertar da família, que sentado aqui. Eu falei, será? Quase que eu abordei como dependente. Eu falei, mas não é. Eu olhei para ele e falei assim, não é dependente. Não. Mas vou descobrir o que é. Bom, nós todos sabemos, né, que faz parte aí da família do Flávio. Namorado, noivo, é isso? Namorado? Ah? Já. Como é o nome dela? Lívia. Depois que eu tive o plano de saúde, eu fiquei meio difícil na minha memória. É Lívia. Mas eu vejo esse jovem aguardando a sua namorada, que está lá, para muitas vezes está ensaiando, com a Val também sempre está lá. Claro que você não está lá, porque você acaba cuidando do caminho de casa, certamente, né? Mas o que me chama a atenção é a postura dele. Não é comum para um jovem da idade dele ter esse compromisso às sextas-feiras. A maioria não estão dentro do ambiente de igreja, aguardando a sua namorada, e está ali ensaiando louvores para estar adorando a Deus nas oportunidades que for receber. É comum isso? Mas isso é um testemunho extraordinário de um jovem que está conectado com uma vida abundante. Amém. Queremos expressar gratidão pela vida desse jovem, desse casal, que o Senhor possa promover ricas bênçãos na vida deles, que estão no início de carreira, né? Início de uma carreira profissional e também dessa uma proposta de uma vida juntos, assim como todos aqui já escreveram de uma vida juntos há tanto tempo, não é, presbítero? Quantos anos já de casado? Mais de 40? Mais de 40. Eu acho que o casal tem mais experiência aqui, né?
Mais de 40 anos? Alguém aqui é mais casado com mais de 40? Tu, Tiago? Não. É, mano, quantos anos? Você está 60 agora. Meu Deus, então não. 60? Você está 60 agora em 29. 39 anos, cara. Experiência. Olha, 39 já tem idade, meu bem. Nem isso. Nem tem idade. Irmãos, nós falamos isso e queremos encerrar com esta, fazendo menção dessas vidas que estão debaixo da graça do Senhor, desse casamento há mais de 60 anos, esse é 40 anos, 39 anos, por essas vidas que estão começando uma proposta de uma vida nova, um momento novo, pela vida, pelo aniversário do irmão Laércio, também da Valéria, quase que eu falo Letícia, a Valéria, viu? Então, meus irmãos, esse é um tempo novo nesta manhã, Amém. para nós glorificarmos a Deus e dizermos: que bom que fomos salvos, que bom que a sua graça nos alcançou, que bom, Senhor, que a sua graça tem sido aplicada na minha vida, e isso tem trazido virtude, tem aumentado a minha fé, tem fortalecido, tem me animado, tem me amparado, tem me socorrido, tem consolado os que choram, tem trazido alegria para os que estão desolutos. Quantas coisas, quantas obras maravilhosas o Espírito está fazendo em nossas vidas, quanta coisa, condições para isso nós não temos, nós não podemos oferecer nada para o Senhor, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, amor e bondade, tem nos fortalecido. O que devemos fazer é deixar Deus fazer a obra em nossas vidas, a obra de Cristo. Nós somos feitura dele, finalizamos o texto dizendo isso. Deus preparou de antemão, confie no Senhor, Ele tem tudo escrito, Ele tem tudo desenhado nos mínimos detalhes da tua vida, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para a tua vida conjugal. Ele tem tudo desenhado para os próximos dias, meses, semanas, anos, para as próximas décadas, para a sua descendência. Ele tem tudo desenhado. É necessário que creiamos nele e coloquemos na confiança total desse Deus que nos regenerou. Porque todas as coisas que você for chamado a fazer, se Deus estiver à frente, vai dar certo. E se não der, é porque Deus mudou o percurso, mudou a rota, porque você poderia meter a cara numa colisão, né, de percurso e não daria certo. Mas Deus te chama e me chama para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Amém. E a vontade de Deus, irmãos, é boa, perfeita e agradável. Pode acreditar nisso. Nós somos feitura desse Deus. Somos como obra-prima do Senhor. Vejam o que Deus fez em Cristo. A criação, como a irmã disse, é algo esplêndido, irmãos. Esplêndido. Do nada. A palavra do Senhor diz que do nada, pelo poder da palavra de Deus, tudo se fez. Tudo foi criado. Ele disse: haja luz e houve luz. Do nada. E em Cristo Jesus, uma nova criação também foi feita. Porque onde abundava o pecado, esse que nos fala, superabunda a graça do Senhor. E isso não é obra, não é mérito meu, ao contrário, é a misericórdia do Senhor. Se em Adão nós morremos, em Cristo nós vivemos. O mundo está tomado por uma servidão de pessoas que são escravizadas em tantas áreas das suas vidas. E é impressionante que até mesmo o trabalho escraviza. O trabalho é importantíssimo. Mas tem gente assim, adoecida, ao extremo, vivendo uma vida absoluta. Mas eu quero dizer para vocês essa manhã, que aquilo que Deus começou na eternidade, Ele é capaz para cumprir. Amém. Ele começou lá na eternidade. E hoje eu e você experimentamos essa obra maravilhosa que Deus preparou para que andássemos nela. Foi isso que o texto finaliza. Vida comum, vida em comunhão. Antes, uma vida imperfeita, mas que através da expressão da bondade de Deus, veio a me tornar filho desse Deus. E que privilégio é eu poder falar isso para vocês, irmãos. Eu poder descrever aqui um pouco do que Deus fez e testemunhar do que Ele tem feito na minha vida e me fortalecido. Uma das maiores
vitórias em Cristo Jesus. Por eu ter a oportunidade de experimentar Deus em meio a todas as dificuldades. Hoje, eu tenho uma família linda, consigo ver isso. Amém. A minha esposa, meu filho que cresce não só em estatura, mas também graça e conhecimento, com os filhos de vocês. Glória a Deus. Crescerão, estão crescendo. Que você possa aplicar isso na sua vida, meu irmão, nessa manhã. Nós estamos sendo aqui fortalecidos pelo Senhor, pela força do Senhor. Amém. Amém? Amém. Queridos, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero apenas fazer uma oração com vocês, para finalizarmos esse encontro. Ó Deus, que miserável que somos sem a tua graça, Senhor. Que estado terrível, Senhor, o Senhor tem fomos encontrados, Senhor, longe de ti, Deus. A ponto de não reconhecermos, Senhor, a nossa situação, a incapacidade, a morte espiritual. Eu estava morto, Senhor, para ti. Era como escravo desse sistema caído, Senhor. Eu era tomado, Senhor, pelo orgulho. Eu era tomado pela rebelião diante de ti, Senhor. Senhor, o Senhor agiu na minha vida de forma a me dar uma outra oportunidade, uma nova chance. Porque eu era movido pela idolatria, Senhor. Idolatria que tentava tomar o seu lugar no meu coração. Mas hoje, Senhor, não só eu, como cada um de nós aqui, Senhor, louvamos o teu nome, Pai. Pois Jesus Cristo veio destruir as obras satânicas, Senhor, nós cremos. Destrua, Senhor, as obras demoníacas, Pai. O poder, o domínio, Senhor, do príncipe da potestade do ar, e torna-nos, Senhor, cada vez mais fortes, Senhor. Cativos ao Senhor Jesus. Que esse trabalho ministerial, que esse evangelístico, Senhor, proposto por esta comunidade, Senhor, cristã, essa igreja, junto com o apoio dos irmãos e pela ação exclusiva do Espírito Santo, venha, Senhor, assim, a dar frutos, Pai. Venha apresentar Jesus para as pessoas que estão sofrendo. Abençoa cada um dos que aqui estão nesta manhã, Senhor. Essas pessoas que aqui estão, as famílias representadas, pais, jovens, Senhor, que estão caminhando